Boa tarde, presidente, deputado Rafael Martins, demais deputados, Bosco, Guilherme Cunha, Ulisses, presidente Dante, ex-presidente Castelo Branco, aqui presente. Presidente Dante, a minha presença aqui, evidentemente, como parlamentar, eu conheço bastante o setor mineral do Estado, mas também que fui, durante 3 anos e pico, meio talvez, eu fui do Conselho da Codemig. Conheço bem as políticas da Codemig, inclusive a vocação desenvolvimentista da Codemig, no sentido de fazer aquilo que ela melhor pode fazer para o desenvolvimento, que é estabelecer as parcerias, ela viabilizar os empreendimentos, muito mais do que a Codemig ser uma espécie assim de um sucedâneo, substituto do governo, no seu momento de penúria econômica, de atender a convênios municipais, etc., pode ser meritórios, pode ser o que for, mas não provoca o desenvolvimento, que é a superação estrutural da crise. Ou seja, nós temos problemas do desequilíbrio fiscal que o Estado vive, que é de curto prazo, mas a médio e longo prazo nós precisamos da Codemig. E mais ainda, assumo aqui esse microfone para fazer uma reflexão e uma discussão a respeito do papel que a Codemig pode ter hoje, Codemig Codenge, né? O sistema Codemig Codenge. Porque nós temos hoje uma crise da mineração em Minas Gerais. Não vou ficar aqui discutindo a questão da privatização da Vale. Podemos discutir sobre vários aspectos, mas Minas Gerais tem uma complexidade enorme no seu setor mineral, enorme. Nós temos um quadrilátero ferrícola riquíssimo, minério de ferro riquíssimo, mas nós temos ele junto com nosso patrimônio histórico, arquitetônico, com Mata Atlântica, com os mananciais hídricos, com populações sujeitas à interferência da mineração. Enfim, é uma mineração talvez a mais complexa do mundo. Me parece que um setor público é que é o mais adequado para gerir essas múltiplas interferências num setor só. Como a gestão das águas, você tem geração de energia, mas você tem que ter irrigação, navegação, tem que ter a questão também de preservação ambiental, tem que ter o turismo, enfim. Quem faz esse equilíbrio dos múltiplos usos é o setor público, tem uma visão social, tem uma visão integradora. Nós não estamos na Austrália, que tem um deserto central lá na ilha, que faz o que quiser lá, não interfere com ninguém, não tem mata atlântica, não tem mata nenhuma, não tem coisa nenhuma, né? Tem uma vantagem, talvez, de localização da Austrália em relação aos mercados consumidores asiáticos. Mas eu falo isso, presidente, porque nesse momento o papel da retomada da mineração equilibrada, eu acredito nisso. Eu sei que tem muita gente que pensa que a questão da mineração é acabar com ela. Eu acho que isso não é o caminho, muito menos em Minas Gerais. Não é. Né? E quem pode ter um papel proativo nisso é a Codemig. Não é só como dando diretrizes, orientando a questão de projetos de retomada da produção mineral, falo, adequada, moderna, segura, mas também rentável. A Codemig tem esse papel. E a Codemig tem um amplo potencial de expansão, até porque ela pode fazer as parcerias. Ela é o exemplo vivo, ela é o vetor mais seguro para uma retomada dessa, para uma discussão efetiva nós precisamos de ter uma legislação ambiental adequada? Sim. O que é adequado? Adequado é que inviabiliza tudo? Não. Adequado é que preserve o meio ambiente, ou segurança, não sei se é meio ambiente, mas de qualquer maneira tem que ser. Não é? Nós temos que ter uma retomada da mineração, inclusive com atratividade de investimentos, poupanças externas,
tudo isso faz parte. Esse é um papel que a Codemig já tinha e hoje foi multiplicado. Esse é um papel da Codemig, de pensar, inclusive, recuperação ambiental. Quem pode pensar conjuntamente a questão do turismo religioso, com o Serra da Piedade, e a recuperação ambiental que envolve mineração ali na região da Serra? É a Codemig. Quem pode pensar na recuperação do Rio Doce e, simultaneamente, pensar na construção de uma hidrovia do Rio Doce? É a Codemig, que pode pensar isso de uma maneira objetiva, de investimento, de desenvolvimento. Então, a Codemig tem um papel central. Quando eu falo Codemig, Codenge. Então, felizmente, essa questão que nos trouxe aqui, que é essa pendência com a questão do nióbio, da exploração do nióbio, o CBMM, está encontrando um caminho ótimo, que bom. Que isso sirva de exemplo até para outras parcerias que a Codemig e Codenge podem fazer, que mostra que é o bom caminho. Minas hoje tem um patrimônio enorme, o governo do Estado, porque fez esse investimento lá atrás. E tem tantas coisas que podem ter novos investimentos. Está aí o grafite, grafeno, está aí as próprias terras raras, lá em Araxá. São enormes os potenciais que existem. Está aí o lítio, tanta coisa que nós temos em Minas, que são exatamente o que era o nióbio há algumas décadas atrás. Então, eu falo aqui, presidente, que e a questão do Codemig não é só a propriedade do nióbio. Isso aí pode ser um ativo para ser alvo de alguma operação para resolver o desequilíbrio fiscal? Pode, provavelmente será. Mas isso chama a atenção que outros ativos, outros empreendimentos têm que ser feitos no lugar. Para gerar, como hoje o nióbio está gerando essa expectativa toda, tanto na renegociação com relação às reservas existentes, como também na retomada do equilíbrio fiscal de Minas, que, com certeza, já fez parte de um planejamento do governo passado para isso, e, seguramente, o governo atual, que enxerga de uma maneira até diferente, mais, eu diria assim, mais ousada, a questão digamos assim, de monetizar os seus ativos, inclusive os ativos minerais, vai lançar mão disso. Mas o papel da Codemig, o papel da Codenge, seguir esse exemplo dela própria, inclusive resolvendo e desatando esse nó da retomada do desenvolvimento mineral em Minas, é só uma empresa que tenha a visão pública, a visão social, que uma empresa que é do Estado tem obrigação de ter. Para não dizer quantos e quantos outros ativos, que eu não vou discutir aqui, que nesse mesmo rumo da parceria e do desenvolvimento, do fomento, do investimento no Estado, que é o caminho da solução de longo prazo da grave crise fiscal que vivemos hoje. Então, é a colocação que faço aqui, presidente, dizendo que a Assembleia está pronta a colaborar, sobretudo, se as medidas de curto prazo forem calçadas em uma visão de longo prazo, uma visão de crescimento, uma visão de distribuição de renda, uma visão social, na questão não só da mineração, mas no conjunto dos investimentos das parcerias privadas, que, com certeza, o governo vai procurar trazer, e a Codemig e Codenge também serão vetores importantes para isso. Então, é a colocação que falo aqui, e colocando, inclusive, o meu conhecimento, minha experiência como um conselheiro da Codemig, que está ali o presidente. Eu não abro mão de ser o mais chato de todos que você já teve por lá. O mais entrão, o mais palpiteiro, o mais fuçador de relatório. Não sei se o mais, mas eu fiz de tudo para ser o mais chato. E aqui na Assembleia, provavelmente, eu já tenho esse título, não tem dúvida, não. Da assessoria aqui, provavelmente já tenho me elegido também, mas é no intuito, presidente, de colaborar, pode ter certeza.